O primeiro tema que irei abordar para alguns pode ser um livro polêmico, sem credibilidade, mas para outros ele é um manual para a vida. Tem pessoas que acreditam que é apenas um livro com ensinamentos legais. Outros já acreditam que é um livro patriarcal, retrógrado, um livro para quem quer viver no passado. Já outros acreditam que é uma verdadeira carta de amor de um Deus poderoso, que dá sentido à vida e esperança para o futuro melhor. Bom, eu sou leigo, mas eu posso dizer para vocês o seguinte. Com qualquer coisa, para a gente analisar se é verdade ou não, como se fosse um julgamento, a gente tem que avaliar a opinião de um que acredita, a opinião do outro que não acredita e tentar encontrar a verdade aí no meio dessas duas opiniões. E a verdade ela é encontrada através de quê? Fatos históricos, o conteúdo que está sendo escrito, se tem pertinência, se ela realmente é coerente com uma razoabilidade, né, com racionalismo. E outra, como ela se apresenta como um livro sagrado, um livro santo, né, ela tem que ter alguns elementos que provem sua santidade, sua veracidade, sua autenticidade. Então, se a gente for analisar os fatos históricos, a gente vai compreender que a Bíblia ela tem sido fiel em todos os fatos históricos que ela narrou. Houve um tempo em que ninguém acreditava que o rei Davi existiu, porque não existia nenhum artefato histórico que provasse a existência de sua vida. Mas hoje nós já temos argumentos arqueológicos e históricos que provam a existência do rei Davi. Também Jesus Cristo, que é o tema central da palavra de Deus, foi muito questionado a sua existência por outras pessoas que eram ateus e até mesmo os teólogos, que não encontravam razoabilidade na fonte histórica da existência de Jesus. Já hoje, muitos ateus, inclusive, eles afirmam que realmente Jesus existiu, porque existem muitas fontes históricas que comprovam que Jesus passou por essa terra, que ele foi condenado, né? E que os evangelhos, os 4 evangelhos que falam da vida de Jesus, são coerentes e verdadeiros. Então, Jesus existiu e Jesus é o tema central da Bíblia. Eu tenho já quase 4 décadas, está bem perto, de existência. E nesse tempo todo, eu já li muitos livros, mas nunca encontrei um livro que realmente transformasse de verdade uma vida. Pessoas que largaram o álcool, as drogas, eu vi muita gente largando o álcool, as drogas, lícitas e ilícitas. Eu vi pessoas tendo seu caráter, a sua personalidade transformada. E eu não vi isso em nenhum outro livro fazendo. Eu já visitei penitenciárias. E existem muitos projetos, né, estudantis, educacionais dentro das prisões. Mas o único livro que realmente transformou a vida dessas pessoas lá dentro é a Bíblia Sagrada. É uma Bíblia que fala tanto para quem é leigo, como eu, quanto para alguém que é letrado. Dentro dessas penitenciárias, eu vi locais de cultos que era para adorar ao Deus e eles usavam a Bíblia Sagrada. Não vi Machado de Assis transformando ninguém dentro de uma penitenciária, não vi Machado de Assis transformando um pai de família alcoólatra que bate na sua esposa e filhos. Eu não vi nenhum livro filosófico ateu transformando a vida de alguém. Pelo contrário, as histórias que a gente tem de quem estuda filosofia é de que muitos desistem de suas vidas por achar que a vida não tem sentido algum. Mas a Bíblia Sagrada é a única que traz o verdadeiro sentido. Ela diz de onde nós viemos, quem nós somos, por que estamos aqui e ainda dá uma solução para tudo o que acontece aqui neste mundo. Por isso eu acredito que a Bíblia é um livro sagrado. E ainda mais, que é a própria palavra de Deus. É o único livro que assume isso, dizer que é a palavra de Deus, do começo ao fim.
e ainda é corroborado por fatos históricos e por fatos proféticos, porque ela tem profecias que foram falados anos antes de acontecerem, e aconteceu. Todos. Você pode dizer, tem muitos videntes por aí que falam e acontecem coisas. Mas se você for ver a quantidade de coisas que eles falaram com o que aconteceu, você vai ver que é uma coisa mínima o que aconteceu. Foi 1 em 1 milhão. É como se você fosse ganhar na Mega Sena. Né? Demora muito para você acertar aqueles números. É igual a esses videntes que existem hoje, mas na Bíblia não. Todas as suas profecias se cumpriram. Todas. É só a gente estudar um pouquinho. Tem um fato curioso sobre a Bíblia, que é o seguinte. Ela foi escrita num período de 1.600 anos. Imagine. Um livro que começou a ser escrito no ano 0 e foi terminado 1.600 anos depois. É claro que uma só pessoa não escreveu esse livro. Foram mais de 40 autores, 40 pessoas que ajudaram a escrever esse livro. Então, Rudy, como é que você vai me dizer que esse livro é um livro inspirado por Deus se for escrito por pessoas, por seres humanos? Né? Aí é que está. Imagina um livro que foi escrito realmente por 40 pessoas. Essas 40 pessoas, muitas vezes, nem se conheciam, nunca se encontraram pessoalmente. Elas sempre diziam que eram inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E quando você vai estudar esses 66 livros que tem aqui dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver que todos são coerentes. Todos falam de um objetivo em comum. E o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Um indivíduo histórico que viveu realmente nesse planeta e que afirmava ser o verdadeiro Deus. Ninguém questiona que ele existiu. Basta apenas a gente agora estudar para ver se ele realmente era Deus. E existem 3 argumentos lógicos para a gente tentar acreditar ou não que Jesus era realmente o tema central dessa Bíblia, para a gente entender que essa Bíblia é realmente um livro verdadeiro, mesmo escrito por seres humanos. Dentro desses 3 temas lógicos, nós temos Jesus era louco, Jesus era um mentiroso, ou Jesus realmente estava falando a verdade. Se ele era louco, né, como a gente pode falar sobre Paulo, que era um homem que estudava, né, os livros hebraicos, toda a história do Messias. Ele perseguia aqueles que acreditavam nesse Jesus supostamente louco. Ele perseguia, mandava matar aqueles que estavam acreditando nesse Jesus supostamente louco. De repente, Paulo recebe uma visão e ele diz que falou, ouviu a voz desse Jesus Cristo. E ele de repente muda a sua forma de pensar e passa a ser um perseguido ao invés de um perseguidor. Como duvidar de um homem desse estudado? Entendeu? E tantas outras pessoas que entregaram sua vida, que testemunharam a vida de Jesus e entregaram sua vida para morrer por causa de um louco, eu acho muito difícil isso. Jesus era mentiroso? Bom, as pessoas que estavam ao lado dele na época eram milhares de pessoas. Milhares de pessoas o seguiam. Se ele fosse mentiroso, certamente alguém questionaria isso, mas hoje ninguém mais questiona. Ele falava a verdade. E outra coisa, Jesus morreu. Eu não sei quem morreria da forma como Jesus morreu por causa de uma mentira, não. Eu lembro que quando eu era pequeno, e talvez essa história possa ter acontecido com você também, você já deve ter contado uma mentirinha para seu pai, para sua mãe, mas na hora que ela pegava a sandália, o cinturão, ou botava você de castigo, a verdade saía, não saía não? Então Jesus, ele foi preso injustamente, ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi crucificado. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele.
Você gosta de levar uma injeção para tomar uma vacina, um soro? É ruim, você sempre fica com medo, né? Imagina uma coroa cheia de espinhos sendo cravada na sua cabeça sem pena nenhuma. E tudo isso por causa de uma mentira. Não me venha com essa não. Eu não acredito que Jesus era louco. Eu não acredito que Jesus era mentiroso. Então Jesus era verdadeiramente um Deus. E ele disse que essa palavra aqui era verdadeira. Porque era a sua própria palavra, a palavra vinda dele e do Pai. Por isso eu acredito que esse livro é verdadeiro. A próxima pergunta que temos aqui é: qual a diferença entre o Alcorão, os livros de autoajuda e a Bíblia? E aqui eu posso até incluir também os ensinamentos de Buda, os ensinamentos hindus. Qual a diferença? Por que a Bíblia se destaca? Ou de qualquer outra religião que tenha um livro diferente? Primeiro, o Alcorão. Vamos lá. A diferença entre o Alcorão e a Bíblia. A Bíblia é o único livro que trata todos os seres humanos como filhos de Deus. E que nós devemos ter respeito, e não só respeito, mas amor. A Bíblia é o livro que diz: amai os vossos inimigos. Porque se eu entendo que Deus é o Criador da humanidade, eu entendo que Deus ama essa humanidade que Ele criou. Assim como um pai ou uma mãe ama seu filho, mesmo que ele se desvie do seu caminho, faça coisas erradas, até mesmo contra sua mãe, até mesmo contra o seu pai e sua mãe ama ele, quer o bem dele. Então Deus quer o bem dessa humanidade. Você entendeu a diferença? O Alcorão ele provoca guerras, pelo menos no meu entendimento. Ele provoca nas pessoas que seguem os ensinamentos do Alcorão ódio por outras pessoas, por outros seres humanos, ao ponto até de haverem fanáticos, para a gente não generalizar, fanáticos que se predispõem a se tornar homens explosivos, né, para matar outras pessoas, onde eles acreditam que estão cumprindo uma missão divina. Né? Isso não é ensinado na Bíblia. A Bíblia ensina a amar uns aos outros, assim como Deus nos ama. Jesus mesmo disse: amai o próximo como a si mesmo. Ame ao próximo como você ama a si mesmo. Entendeu? Essa é a diferença entre a Bíblia e o Alcorão. E os livros de autoajuda? Olha, todo mundo questiona que os livros de autoajuda eles provocam uma reação, mas é igualzinho aquelas dietas, sabe? Dieta dos 7 dias, dieta da sopa, dieta do não sei o quê. No fim, você não consegue fazer, porque é uma proposta absurda, muitas vezes absurda, e você volta a fazer as mesmas coisas, né? É como se você ficasse um dia com fome. No final desse dia de jejum, você vai sair comendo tudo. É a mesma coisa dos livros de autoajuda. Você vai tentar. Quando vê que não consegue, você desiste e começa a fazer tudo de novo, até pior. Com a Bíblia já não acontece isso, porque a Bíblia ela nos mostra uma realidade de que nós não conseguimos fazer. Mas Jesus, o centro da Bíblia, é quem completa aquilo que nós não conseguimos realizar. Ele, lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, em outras palavras, Jesus ele morreu em nosso lugar para nos dar a recompensa, a salvação, ou a melhor palavra, redenção. Estude aí no seu dicionário o que é redimir. Redimir. Foi o que Jesus fez por nós. E é o que a Bíblia se propõe para nós, e essa é a diferença. E é a mesma diferença com os ensinamentos de Buda, dos hindus ou de qualquer outra religião que não tenha a Bíblia como centro. Se você tirar o personagem Buda do budismo, o budismo é uma filosofia qualquer, que ensina coisas boas para os seres humanos. No hinduísmo também, se tirar os vários deuses que existem lá, existem coisas boas. Mas se você tirar Jesus,
da Bíblia e do cristianismo, ela perde todo o sentido. E se você prestar atenção, for comparar, a Bíblia, ela tem tudo o que tem nas outras religiões, só que com um sentido. Você vai poder viver uma vida eterna com o próprio Criador. Sabe quando você olha para a natureza e vê a diversidade de frutas, a diversidade de árvores, de paisagens, enfim, foi tudo preparado por esse Deus. E eu duvido que você não fique feliz olhando paisagens, olhando vários animais, olhando os vários alimentos que existem na natureza, né? Um bebê que nasceu. Isso tudo foi criado por Deus. E isso faz você feliz. E Ele vai poder fazer você muito mais feliz. Essa é a diferença da palavra de Deus para qualquer outro livro que se proponha a te dar um sentido para a vida. A próxima pergunta é: como fazer para entender a Bíblia? Imagine que você compra um livro e que você começa a ler esse livro. E aí você, caramba, tem coisas aqui que eu não consigo entender. Se você pudesse conversar com quem escreveu esse livro, ele não te explicaria melhor o que está acontecendo ali dentro? Então, com a Bíblia do mesmo jeito. Antes de abrir a Bíblia, ore, fale com Deus. Antigamente, a gente falava muito DDD, descagem direta à distância, né? Mas na Bíblia existe também o DDD, descagem direta a Deus. É só você orar, pedir orientação a Ele e Ele vai te ajudar. Às vezes, por você mesmo, lendo e entendendo. A Bíblia tem esse fator transcendental, né? Onde qualquer pessoa, sendo leiga ou letrada, pode entendê-la apenas estudando a sua palavra, ou por ela mesma, ou com outras fontes externas. Deus, ele vai fazer com que você veja um vídeo no YouTube, na TV, ou, quem sabe, apareça um missionário, né, a serviço de Deus para lhe ajudar. Basta apenas você orar primeiro e seja sincero para estudar. Não é ler e acreditar simplesmente por acreditar. Porque a fé sem obras é morta. A própria palavra de Deus diz. Você tem que ler e estudar para entender e então confirmar aquilo que você acredita. Ore e fale com o autor da palavra de Deus. Porque foi ele que inspirou mais de 40 autores a escrever esse livro. O meu apelo para você é que você seja sincero, né? Não apenas chegar, a Bíblia, muitas pessoas inteligentes dizem que a Bíblia é um livro mitológico, um livro cheio de histórias, cheio de contradições. Eu só peço uma coisa: seja sincero, estude a palavra de Deus, porque esse livro, a Bíblia Sagrada, ele contém mensagens que podem mudar não só sua vida, mas o seu futuro. Porque ninguém, nenhum cientista, nenhum filósofo, nenhum grande intelectual vai dizer para você qual é o sentido da vida. Mas a Bíblia Sagrada, ela diz para você qual é o sentido da vida. E se a Bíblia Sagrada estiver correta, e eu creio, nós estamos chegando perto dos finais do tempo, da história desse mundo. E no final da história desse mundo, o autor da Bíblia, Jesus Cristo, ele vai voltar. Ele vai buscar aqueles que acreditaram na sua promessa de que ele veio para redimir você. Então, meu apelo é, mais uma vez, seja sincero, estude a Bíblia, mesmo que você não acredite, mas diga assim: se existe um Deus aí em cima, me ajude a entender esse livro. Porque eu garanto a você, esse livro vai mudar a sua vida. Eu tenho mais de 20 anos de religião, de convivência com Deus, de aprendizado. E eu tenho buscado ser sincero, buscado a verdade. E só na palavra de Deus eu encontro realmente o sentido para a vida, a verdade para este mundo. Eu só tenho um pedido para você. Aqui embaixo na descrição tem alguns links, né, para você estudar melhor sobre a veracidade da Bíblia. E tem também um link de uma música muito especial que tem uma mensagem para você. Por favor,
curte, compartilha, comenta, se inscreva no nosso canal.